Boa noite, meu nome é Antônio. Sou acadêmico na Faculdade Pimenta Bueno, do curso de Sistema de Informação. Estou elaborando esse vídeo aqui com finalidade de obtenção de nota na disciplina de estágio do professor Marcos Siqueira. Hoje, o tema do nosso vídeo aqui vai ser Introdução ao Power Designer. Para quem não conhece, o Power Designer é um programa muito útil na modelagem do banco de dados. Eu vou apresentar ele para vocês aqui. Eu estou utilizando a versão 12.0. Aqui você pode ver que ele está em branco, tá? É uma versão, eu instalei aqui só para a gente fazer um teste aqui. Vou mostrar para vocês então como utilizar ele. Primeiro passo, para quem vai começar uma modelagem no Power Designer, você vai ali no menu File e clica em New. Você vai criar um novo Physical Data Model. Aqui você pode definir um nome para ele. Definir nome de teste aqui. Ok? Aqui é a versão do Oracle ou do banco de dados que você vai conectar ele. No caso você queira conectar. Se você não quiser, você pode deixar essa versão aqui. Não precisa alterar não. Esse aqui, caso você tenha um banco de dados no seu computador, ou caso você queira conectar em um banco de dados, você vai configurar aqui certinho, colocar qual é as opções que você vai escolher para configurar a conexão. Vamos clicar em OK aqui. Certo. Ali nós temos o nosso Physical Data Model e aqui o diagrama. O diagrama é basicamente o projeto que você vai fazer. Cada banco de dados, cada aplicação, entendeu? Então vamos renomear aqui, colocar aqui, ó, primeira aplicação. Esse espaço em branco aqui, ó, que nós temos, é todo o espaço que nós temos disponível para criar o banco de dados, a modelagem de uma aplicação. Aqui você pode ser bem criativo e utilizar esse espaço todo, apesar de que dificilmente vai ser necessário. Aqui à direita, nessa barra aqui, a gente tem as ferramentas, as formas que a gente pode inserir e algumas ferramentas para utilizar durante a modelagem. A primeira ferramenta ali é o pointer, é o cursor que eu estou utilizando. A segunda ferramenta, o grabber, é a mãozinha que serve basicamente para arrastar mesmo, para movimentar para movimentar na sua modelagem. Zoom in e out, basicamente, simplesmente para aumentar e diminuir o zoom mesmo, sem dificuldades. Open Diagram, propriedades. Quando você tem um objeto aqui na tela, você pode usar essa ferramenta aqui, ó, para exibir as propriedades dela. Na verdade, essa ferramenta acaba se tornando um pouco obsoleta, porque é a mesma função de você dar dois cliques. Aqui é a ferramenta deletar, package, serve para você criar um pacotezinho para algum objeto seu, colocar ali dentro, etc. E aqui nós vamos começar as ferramentas de uma modelagem mesmo, que vamos utilizar com mais frequência. A primeira delas, a mais simples de um banco de dados, é a tabela. Clicou ali, você pode ver que o cursor já se transformou, né, numa tabelinha. A gente vai inserir aqui 3 tabelas para modelar um banco de dados. Primeira tabela, vamos utilizar como exemplo, cliente. Aqui você define, ó, nós temos um campo para o nome e código da tabela. Um comentário, caso você queira. Por exemplo, tabela será utilizada para o armazenamento dos clientes da empresa. Simples assim. Aqui, caso haja um estereótipo, você pode adicionar aqui. É um pouco mais avançado, a gente vai deixar para um próximo vídeo poder explicar essa parte. Aqui é o proprietário. Esse proprietário aqui, ele será definido quando você configurar um proprietário, um usuário do banco de dados, ou um usuário aqui no Power Designer. Você vai definir você como proprietário, ou usuário que está utilizando. Isso é mais válido quando tem mais de uma pessoa fazendo projetos no banco de dados. Nesse ponto é muito útil. Aqui você pode definir um número para a tabela, ou gerar automaticamente, né? Você pode ver que o generate está marcado. O tipo dimensional dela e o tipo dela em relacional, objeto ou XML. Vamos deixar sempre como relacional essa parte aqui. Aqui nós vamos para a próxima guia, a guia de colunas. Aqui é bem simplesinho. Aqui você insere o nome da coluna. Por exemplo, nós vamos utilizar aqui, eu vou utilizar com vocês um padrão que eu utilizo, que é o de utilizar acrônimos na tabela. Ou seja, eu sei que o acrônimo da tabela que eu criei aqui é CLI. Então eu vou colocar CLI, underline, nome. Vou colocar em maiúscula para ficar mais organizado. Que vai ser o nome do cliente. Ó, CLI, underline, telefone, por exemplo. Ó,
cli, underline, endereço. E aí por diante, nós podemos criar várias colunas. Caso eu queira inserir uma coluna em certo ponto da tabela, na primeira linha, substituindo essa aqui ou por cima, você pode inserir ali, ó, ou em cima ou embaixo da linha atual. Insert o add all. Ó, vou colocar aqui o ID, que é muito importante, a gente tem em toda a tabela, né, que é a identificação. Aqui é o código que vai ser inserido no SQL. Caso você coloque aqui um cedilha ou um caractere especial no nome da coluna, ele vai simplificar e vai deixar somente um nome que vai poder ir para o SQL, que é o código dela. Aqui nós podemos inserir um comentário sobre essa coluna. Por exemplo, identificação do cliente. Ou seja, esse aqui é o código único do cliente, nunca vai se repetir. O nome dele, nome do cliente. Isso aqui, quando você gera o código dele, gera um banco de dados a partir disso, esses comentários são muito interessantes. Talvez não num campo desse, como o nome, o telefone, mas quando você coloca um campo um pouco mais complexo, com um nome abreviado, é muito importante você colocar esse comentário, porque vai facilitar. Certo? Nós podemos ver aqui, né? Certo. Aqui nós temos um campo que eu vou explicar para vocês, é muito interessante. Trata-se do domínio. Após ele, nós temos aqui o tipo de dados que você vai utilizar, que é binary, club, char, nvarchar, double. Mas para a gente poder padronizar isso aí, a padronização é muito importante na modelagem de banco de dados. Para a gente poder padronizar, o que nós vamos fazer? Nós vamos pela propriedades aqui, para criar um domínio. O que é um domínio? Um domínio é um padrão de tipo de dados. Você vai criar um grupo, digamos assim, de forma o ID. Todos os ID, toda a tabela que eu tiver um ID, eu vou ter um domínio para esse ID. De forma que eu não preciso ficar colocando o tipo de dados que eu vou utilizar, o tamanho e a precisão toda vez. Ó, domínio, nós vamos criar um novo create. Nome do domínio, vou colocar só ID mesmo. Certo? Comentário. Nós podemos deixar em branco ou simplesmente colocar aqui. Domínio para IDs das tabelas. Certo? Aqui algum estereótipo, que nós vimos até na tabela mesmo, aqui não é necessário. O tipo de dados que a gente vai utilizar, ou seja, todos os IDs, que tipo de dados que eu vou utilizar em todos os IDs que eu tiver. Eu vou escolher aqui, por opção minha, tá? Vocês podem a gosto também, o campo number, o tipo number, com o tamanho de 10 caracteres. Colocar aqui como obrigatório, né? A gente pode colocar ou não como obrigatório. A precisão pode colocar de 0, tamanho de 10, e é de nossa escolha. Tamanho 10, precisão 0, certo? Porque a gente sabe que um ID não vai ter quebrado, não vai ter número decimal, ok? Aqui nós podemos escolher um perfil, né, um profile, que é igual aquela questão do usuário. Aqui nós temos algumas propriedades que a gente pode definir para esse domínio. Ou seja, toda vez que eu utilizar o domínio ID, ele vai ser mandatory, ou seja, vai ser obrigatório, vai ser not null, como a gente costuma dizer no banco de dados. Entre outras propriedades que a gente pode colocar. Certo? Aqui, alguma nota, algum comentário sobre ele e regras, cheques ou coisa assim que você pode colocar nesse mesmo domínio. Vamos aplicar aqui. Ok. A gente sabe agora que o campo ID do domínio está com o domínio ID. Dessa forma aqui, se eu escolher o domínio ID, ele vai direto para number. Vamos criar mais um domínio ali, só para a gente utilizar no nome já. Novo domínio. Nome. Para o nome, vamos utilizar o data type nvarchar 2, certo? Com tamanho, vamos colocar 250 caracteres, acho que não precisa mais que isso, né? Deixar como mandatório também, porque toda vez que tiver um nome, obviamente será obrigatório, certo? Vamos criar aqui, ok, novamente, certo? Nós podemos escolher aqui agora, você pode ver que o tipo está como nvarchar, mas vamos mudar o domínio para ID. Mudou para number, né? E aqui no nome, mudar para o domínio nome também. Dessa forma, a gente pode criar vários domínios, para telefone, para endereço, para CPF, para CNPJ,
a gente facilitar a nossa padronização. Que a padronização é muito importante. Futuramente você pode precisar dela. Aqui, caso haja keys, a primeira coisa que a gente pode adicionar aqui é um primary key. Por exemplo, pk underline. Novamente, eu estou utilizando aquele padrão que eu falei para vocês sobre os acrônimos. Por exemplo, toda primary key que eu criar, o nome dela vai ter pk underline e o acrônimo da tabela que eu criei. No caso, cli. Então, vamos aplicar aqui, né? Nas propriedades, a gente pode definir, porque se eu definir só o nome dela, esse aqui é o nome para apresentação. Aqui na constraint name, é onde eu defino o nome dela lá no SQL. Então, eu quero que fique igual esse aqui, ó. Lá no SQL, toda vez que eu ver algum erro de banco de dados que se refere a uma violação de chave primária, que eu ver pkcli, eu vou saber que trata-se da primary key e da tabela clientes. Isso facilita muito, até mesmo quando você vai resolver erros, né? Solucionar alguns erros, facilita muito a questão de a padronização, até mesmo no nome da primary key. Caso você queira adicionar triggers, procedures, tudo isso o Power Designer dá suporte para você. Você pode utilizar, ele tem uma vasta opção, um vasto leque de opções para você poder facilitar o seu uso no SQL. Aqui na guia View, a gente pode ver que fez o quê? Ele criou um código SQL para criar toda essa tabela que eu criei. Entendeu? Para ele gerar no SQL, no banco de dados, toda essa tabela que eu criei aqui, ó. Constraint pk unique, ou seja, ele define que o ID será único. Ele mandou quem é not null ou quem não é not null. Entendeu? Esse aqui, como eu deixei sem um tipo de dados ali na guia colunas, ó, deixei undefined, ele vai definir aqui como char com tamanho 10, que é o tamanho padrão dele. Essa linha aqui é interessante porque, caso você tenha criado alguma tabela e está recriando ela aqui novamente, ele já deixa automático para você a opção de drop. Ou seja, caso haja uma tabela, você vai dar um drop nela primeiro, para depois você criá-la novamente e fazer os comentários das colunas. Sempre é bom lembrar que essa opção do Power Designer é só para criar tabelas. Ele não te dá a opção de alterar nenhum campo de tabela, ele só dá a opção para criar. Caso você precise futuramente alterar o nome do campo, alterar o nome da tabela, uma opção assim, você tem que ir lá pelo seu próprio conhecimento de SQL. Ele não vai te ajudar nesse ponto aí, tá? Vamos criar essa tabela então. Bom, gente, eu criei para vocês essas tabelas aqui para a gente poder mostrar melhor, né? Para não gastar muito tempo com o preenchimento dessa tabela. Agora, o que a gente vai fazer aqui? O que eu vou explicar para vocês agora é a criação de foreign keys, ou seja, chaves estrangeiras. Aqui eu tenho a tabela cliente, a tabela venda e a tabela produto. Como vocês podem ver ali, ó, o cliente tem aquela que a gente criou, né? Nome, endereço, telefone. A venda tem a data e a hora. E o produto tem a descrição e o valor. Na tabela venda, a gente vai precisar de uma referência da tabela cliente e uma referência da tabela produto, para a gente poder saber que cliente comprou e qual produto ele comprou, certo? Agora o que a gente vai fazer? Vai clicar naquela ferramenta ali, ó, referência, criar referência de venda para produto. Olha lá, você pode ver que o produto ID já foi lá, ó. Aí nós vamos definir a propriedade dela, né? Que é como eu tinha dito antes, vende, underline, produto. Eu vou copiar isso aqui, porque esse aqui é apenas o nome de apresentação, como eu já expliquei em outras casas do Power Designer. Aqui na guia integridade, né? Ele tem o código dela que vai sair no SQL. Então eu quero que ele saia do mesmo jeito. Para na hora que eu tiver um problema ou que eu ver essa referência, essa foreign key, eu vou saber o que é ela. Que ela é a referência da tabela venda para a tabela produto. Vou criar da mesma forma da tabela venda para a tabela cliente. Alterar a propriedade dela. Alterar o nome aqui também no SQL, né? Aqui nós temos então a foreign key. Ela é bem básica, você pode ver que ela é bem tranquila. Eu particularmente não achei um modelador de banco de dados, um programa para esse fim aqui, que explicasse melhor. Por quê? Se você tem duas foreign key de uma tabela para outra, você pode colocar aqui o nome da coluna que você está referenciando. Entendeu? Sendo assim, eu posso referenciar mais de uma coluna, como pode acontecer no banco de dados. Aí eu vou referenciar também aqui no nome dela, o nome da coluna que está sendo referenciada de uma tabela para outra. Certo? Então aqui nós temos um banco de dados simples, já está feito aqui.
Mas pensando na modelagem, nós temos outras formas de organizar um banco de dados. Por exemplo, às vezes eu tenho um projeto que tem dois subgrupos de tabela. Então o que eu posso fazer? Aí entra essas formas aqui, ó. Entendeu? Por exemplo, eu posso pegar simplesmente aqui um retângulo, vou criar aqui para eu poder organizar. Por exemplo, eu sei que aqui vai estar um projeto e aqui vai estar outro projeto das minhas tabelas. Entendeu? Dessa forma eu posso ter tabelas aqui, ali, na hora da visualização, eu vou saber do que se trata, eu posso criar texto aqui, ó. Aí vai do gosto do banco de dados, do DBA no caso, né? Utilizar essas ferramentas aqui, certo? Perdão, cliquei mais de uma vez aqui, né? Aqui eu posso colocar então, ó, subgrupo 1, ok, certo? E aqui no outro retângulo, quando eu criar minhas tabelas, eu posso colocar o texto ali, ó, subgrupo 2. Às vezes eu tenho um modelo que vai ter vários grupos de tabela, vai ter várias, às vezes ele trata de temas diferentes, outro subgrupo do projeto. Então, dessa forma, minha modelagem pode ser separada assim. Aqui nós também estendemos essas tabelas, por exemplo, a formatação. Aí está mais um pouco a parte de personalização. Porque às vezes se você tem um banco de dados grande, com muitas tabelas, se você tem um projeto, uma modelagem com 30 tabelas, pode tornar um pouquinho mais difícil a visualização. O que você pode utilizar? Por exemplo, a tabela padrão, a tabela cliente. Eu vou deixar ela com outra cor, posso deixar ela com outra cor, por exemplo. Entendeu? Uma tabela produto, que é uma tabela não padrão, posso manter um padrão de cores para essa tabela não padrão, deixar com outra cor também, para não bagunçar. E por diante. Aí você pode montar padrões de cores, de forma que você olha para a tabela. Se ela for vermelha, você sabe que é a tabela padrão, que vai ser utilizada em vários projetos. Entendeu? Se você olha para uma tabela azul, você sabe que ela é daquele projeto ali só. E aí por diante. Aí facilita você a dar manutenção no seu banco de dados. Você pode dar manutenção no seu banco de dados simplesmente olhando por aqui. Às vezes você olha uma tabela no banco de dados, não sabe do que ela se trata, do que se refere. Você pode vir aqui e simplesmente olhar. Certo? Tendo feito isso, o que a gente tem agora como objetivo? Qual a finalização da modelagem? Última coisa que eu vou passar para vocês seria a geração do script dessa tabela, dessas tabelas que a gente tem. Para cada tabela, como vocês já viram lá na guia preview, tem aqui a descrição dela aqui, o SQL dela aqui para a gente criar ela. Porém, daí você me pergunta, mas Antônio, eu tenho às vezes 30 tabelas no banco de dados. O que eu vou fazer para eu poder gerar o script dela de uma vez só? Porque senão fica muito cansativo para mim ter que ficar gerando de uma por uma. O que a gente pode fazer? A gente vem aqui no menu Database e vai aqui, ó, Generate Database. Aqui você vai configurar e fazer o seu script para o banco de dados, para gerar no banco de dados, certo? Como você já escolheu lá no comecinho a configuração do Oracle, no caso nosso cara aqui, no nosso caso Oracle Version 10G, né? Aqui são as opções. Aqui porque nós temos opções de uma modelagem, desde modelagem simples até uma modelagem mais completa. Por exemplo, eu tenho como colocar na modelagem os comentários da tabela ou não, na hora de gerar o script. Na hora de gerar o script para o banco de dados, eu posso escolher entre colocar esses comentários no banco de dados ou não. Os privilégios de quem pode acessar a tabela ou não. Aqui referindo ao grupo, aqui referindo à tabela e as colunas. Entendeu? Eu posso definir entre aquele drop table que eu mostrei para vocês no preview da tabela, entre colocar ele ou não. Às vezes, não, eu já tenho esse banco de dados, então não vou querer o drop table, porque ele pode ser uma desgraça para um banco de dados. Então não vou colocar ele. Ou eu quero colocar ele e por diante. Aí você escolhe. Só você estudando cada uma das opções. Essa opção check, a gente pode desmarcar ela, entendeu? Ó, começo e fim do script, pode desmarcar também, porque vai acabar sendo um pouco mais aqueles comentáriozinhos. Aqui a opção de colunas, ó. Comentário da coluna, checagem da tabela, valor padrão das keys. Tudo isso aqui é o que você pode utilizar em selecionar. Eu fiz a seleção que eu quero, para mim não perder ela, o que eu posso fazer? Colocar aqui, ó, minha configuração e salvar. Dessa forma, toda vez que eu vim para gerar um banco de dados, às vezes outra pessoa utilizou outras configurações, você vem aqui, ó, seleciona minha configuração e vai estar a sua configuração do jeito que você quer ali, do jeito que você fez. Aqui você configura o formato dela. A seleção serve para quê? Para você ver que tabelas você quer. Por exemplo, não, eu quero gerar um SQL, um script de SQL, apenas a tabela produto
E a tabela cliente, a venda agora não. Você gera só aqui, ó. Da mesma forma, você pode salvar a sua seleção. Às vezes trata de uma modelagem meio grande. Você seleciona a tabela lá, não, essa tabela aqui é de um projeto, essa aqui é de outro grupo, de outro projeto. Você pode selecionar aqui, ó, minha seleção e salvar também. Entendeu? Ó, vou alterar, não, eu sei que minha seleção aqui, eu quero as 3 tabelas. Modificado, salva novamente. Ele já tá com a sua seleção ali guardada. O sumário e o preview. O preview é onde ficou o código SQL das tabelas. Nós temos aqui, ó, o código SQL de todas as tabelas que a gente fez ali, ó. Certo? Bom, isso é o que eu tinha para mostrar para vocês. Muito obrigado e até mais.